Os Eternos é uma história criada por Jack Kirby e publicada na Marvel primeiramente em 1976, na sua revista Os Eternos. A história ganhou 19 edições até ser cancelada. Baseada no livro Eram os Deuses Astronautas de Eric von Däniken, a história ganhou um bom começo, mas um desenvolvimento ruim, com poucas vendas. A história conta que há milhões de anos atrás, seres alienígenas gigantescos vieram para a Terra. Eram chamados de Celestiais. Eles escolheram proto-pessoas humanas ancestrais e, percebendo o futuro potencial da raça, começaram a fazer experimentos, misturando genes, criando assim os Eternos. Eles eram seres imortais, superiores em ciência e considerados super-humanos. Além dos Eternos, foram criados também os Deviantes, seres estranhos e de genes amontoados, aberrações. Com a saída dos Celestiais da Terra, essa espécie entrou em descontrole, e com isso o terror e a tirania foi espalhada sobre a Terra. O que será que aconteceu depois? Um grupo de historiadores vão para uma câmara inca feita para os deuses. Nessa câmara, encontram estátuas gigantes de naves com seus seres divinos dentro delas. Além disso, descobrem que os incas tiveram acesso a tecnologias muito avançadas para sua época. Um dos integrantes do grupo de historiadores se revela um eterno, ser criado pelos celestiais, os deuses representados na câmara inca. Ao questionarem para ele como isso era possível, ele começou a contar a história de nosso planeta e de seu povo. Os celestiais alteraram o DNA dos macacos fazendo vários experimentos neles. Com isso, o animal se tornou ancestral comum de três espécies poderosas: os deviantes, os humanos e os eternos. Os deviantes foram viver nas profundezas da Terra, focando sempre em criar armas. Os Eternos decidiram habitar os cumes mais altos do planeta, investigando o universo com suas mentes e desenvolvendo poderes além da compreensão humana. Quanto aos humanos, eles tiveram que enfrentar a natureza e as feras até conquistarem a Terra e fazerem dela seu lar. Enquanto o Eterno conta sua história para os historiadores, percebe que a presença deles na Câmara enviou um sinal para os Celestiais. Ao mesmo tempo, um submarino deviante se aproxima deles no templo. Quando os deviantes tentam atacá-los, Icaris, o Eterno, solta um raio dos olhos e destrói parte dos soldados. A batalha estava aumentando quando, de repente, um tremor se inicia. Todos param. Os Celestiais chegaram. A nave paira sobre o local e todos ficam pasmados. O líder dos deviantes, Kro, teme os Celestiais e pensam que vieram trazer destruição e ruína ao planeta. O tremor aumenta e tudo começa a desabar. Icaris chama todos para dentro do templo. Em segurança, Icaris conta aos historiadores que, há muito tempo, os deviantes construíram várias cidades e utilizaram os humanos como escravos. Já os Eternos observaram tudo do topo das montanhas, sem poder interferir. Icaris conta que, em certa situação, guiou uma arca de madeira ao descobrir que nela continha os últimos seres vivos da Terra. Ao finalizar a história, encontra um dispositivo Inca e o pressiona. Com essa ação, algo incrível acontece. Eles veem um reagrupamento de milhões de estruturas atômicas, átomos vivos se transformando em homens. Após o brilho dissolver, a Jaque, um Eterno, junto com vários Incas aparecem. A Jaque conta que estava presente na última vez que os Celestiais vieram ao planeta, e que, agora, tinha uma tarefa importante a cumprir. Todos vão até uma câmara específica. Na câmara, a Jaque, o único Eterno que tem contato com os Celestiais, prepara a chegada para os extraterrestres. Acionando as torres sagradas, os Celestiais, aos poucos, começam a aparecer. Por fim, Arishem, o líder da quarta expedição, se forma sobre a torre. Neste local, ele permanecerá por 50 anos, observando cada acontecimento do planeta. E então, no último dia, o fantástico ser descerá do pedestal para decidir se a Terra vive ou morre. Com a presença dos celestiais aqui na Terra, os deviantes se sentem ameaçados.
Crow e seu exército avançam tentando assustar a humanidade para conseguir vencer os deuses. Preocupado, Icaris e uma historiadora vão até Nova York para buscar outra Eterna que ajudará eles a reunirem seu povo. Na cidade, encontram Cersei. Ela é uma Eterna que, assim como outros Eternos, foi confundida com deuses durante a história da humanidade. Enquanto Ikari conta para elas que os Celestiais voltaram, os Deviantes atacam a cidade disfarçados de demônios. O objetivo deles era fazer parecer com que os Celestiais estavam do lado deles. Se os humanos acreditassem que os Celestiais eram malignos assim como eles eram, iriam atacar os deuses. Porém, seriam destruídos em segundos, junto com todos os seres do planeta. Mas Icaris entra em ação. Ele consegue destruir várias naves deviantes. Porém, em um deslize, é atacado e atordoado pelos inimigos. Assim, é sequestrado e levado até Lemúria, a cidade dos deviantes. Enquanto isso, um grupo de inimigos ataca Cersei e a historiadora. Porém, a Eterna consegue vencê-los. Ela entra em contato com Makari, um Eterno que mora na cidade dos Eternos. Cersei o avisa sobre os Celestiais e sobre os Deviantes. Makari corre com sua super velocidade para avisar Zuras, o líder dos Eternos, e Tena, sua filha. O líder ordena que ele, junto com Tena, vão até a cidade para certificar do que está acontecendo. Eles partem o mais rápido possível com a velocidade de Makari. Enquanto isso, os deviantes que haviam capturado Icaris colocam uma mina cerebral nele, o que faz ele ficar desacordado por tempo indeterminado. Para piorar a situação, o colocam numa cápsula e o jogam no fundo do mar. Com todo esse rebuliço ocorrendo em torno da nave dos Celestiais e da cidade de Nova York, o general do Pentágono recebe informações. Recebe imagens das naves dos deuses e de Arishem. É informado que possivelmente esses seres desconhecidos são os líderes dos demônios que estão atacando o país. Assim, o general declara que a guerra entre os humanos e os seres divinos está apenas começando. O que ocorrerá nessa guerra? O que acontecerá com Icaris? Você pode descobrir na edição 6 da História dos Eternos de Jack Kirby. Personagens. Os Eternos são uma raça de super-humanos criada pelos alienígenas celestiais, assim como os Deviantes e os seres humanos. Em aparência física, eles são como os humanos comuns. Vivem na Terra camuflados para proteger esses humanos dos Deviantes. Vou falar agora um pouco sobre alguns dos principais Eternos dos quadrinhos. Em geral, esses personagens podem voar, projetar energia e manipular moléculas, além de serem dotados de super força e praticamente imortais. Porém, cada um dos integrantes possui mais habilidades em alguns poderes específicos. Icaris. Esse é provavelmente o Eterno mais conhecido do grupo. Icaris representa toda a equipe na maior parte das aventuras. Seu poder é maior do que os demais Eternos. É capaz de voar, além de ter força, resistência, durabilidade e velocidade sobre-humanas. Também possui uma espécie de telepatia devido à conexão com a Unimente e dispõe da manipulação bruta de energia, podendo disparar rajadas muito poderosas a partir de suas mãos e seus olhos. Além disso, ele também pode se teletransportar e tem sentidos e reflexos muito aguçados. Ajak. Esse é considerado um dos líderes dos Eternos. Ele é um dos poucos membros da raça capazes de se comunicar com os Celestiais. Em suas viagens pelo mundo, ele foi adorado pelos Incas como Tecumseh, o rei do voo. Seus poderes são os básicos de sua espécie, mas ele desenvolveu muito bem seus dons de transporte como voo e teleporte. Cersei, uma das integrantes mais famosas do grupo. Além de possuir os poderes básicos dos Eternos, como super força e durabilidade, ela também é capaz de manipulação genética, tem um fator de cura, projeção de luz e ilusões, telecinese e teletransporte. Makari. Esse é um velocista nato. Durante muito tempo, decidiu que se livraria de seus outros dons sobre-humanos para desenvolver ainda mais sua super força, mas acabou desistindo disso.
Tena. Essa é filha de Zuras, o líder dos Eternos, patrona da sabedoria e das artes de batalha. É uma combatente nata, versada em diversas formas de batalha. É extremamente inteligente, levando vantagem nas estratégias e táticas de combate. Ela também é conhecida por ser um dos poucos Eternos que teve relações amorosas com um dos Deviantes, maiores inimigos da equipe. Em seu caso, Crow. Zuras, líder principal dos Eternos nas HQs. É o pai de Tena e também um dos membros mais poderosos da equipe. Além de todos os dons de sua raça, ele possui uma afinidade com manipulação de matéria e energia, além de ser um dos únicos com acesso direto ao Unimente. Além desses, existem diversos outros Eternos. Alguns que também podem ser destacados são Sprite, ou Duende, Druig, Kingo, Fastos e Gilgamesh. Apesar de não fazer parte dos Eternos, Crow também é uma figura muito importante nos quadrinhos, por ser o líder dos principais inimigos do grupo. Diferente dos outros Deviantes, que têm uma expectativa de vida regular, Crow viveu por milhares de anos e durante esse tempo liderou seu grupo enquanto eles se escondiam no subsolo e tramavam contra humanos e Eternos. Mas também teve um romance com Tena. Além disso, Crow é um metaform e pode até se passar por humano, o que o torna ainda mais perigoso. Origem: os Eternos e os Deviantes, assim como os humanos, nada mais são que o resultado de experiências feitas pelos Celestiais. Porém, os Deviantes acabaram se desviando um pouco do caminho esperado, o que fez com que esses e os Eternos se tornassem inimigos mortais. Dessa forma, o objetivo dos Eternos na Terra passou a ser proteger os humanos dos Deviantes. Curiosidades. Filme. Agora, em novembro de 2021, será lançado o filme Eternos, pela Marvel, contando um pouco mais sobre o universo desses super-humanos. Pelo que se sabe até agora, o filme se passará em milhares de anos, podendo mostrar flashbacks falando um pouco mais sobre a origem dos personagens e mostrando imagens até os dias atuais. Os principais Eternos presentes no filme serão Ikaris, Ajak, Tena, Cersei, Makkari, Kingo, Fastos, Sprite, Gilgamesh e Druig. O filme contará com grandes nomes de Hollywood, e por ser uma adaptação, alguns personagens sofrerão modificações, como Makkari, Ajak e Sprite, que originalmente nos quadrinhos eram homens e no filme serão mulheres, e Kingo, que nos quadrinhos é um samurai japonês que vive sua vida humana fazendo filmes de samurai, e por isso fica famoso. Já no longa, ele será um indiano famoso por fazer filmes de Bollywood. Quarto Mundo é um conceito criado por Jack Kirby para a DC Comics e que se refere a uma metasérie de quadrinhos que representava duas raças de seres sobre-humanos em conflitos desde tempos imemoriais. É basicamente um título de uma série de títulos de revistas de HQ. As histórias foram originalmente publicadas em 4 revistas: Superman, Paul Jimmy Olsen, The New Gods, The Forever People e Mr. Miracle. A história conta a trama de uma batalha do bem contra o mal, representada por 2 mundos, Nova Gênesis e Apocalipse. Assim, Darkseid, o Senhor de Apocalipse, busca encontrar a equação da antivida, que lhe dará o poder de controlar o pensamento de todos os seres vivos. Do lado de Nova Gênesis está Orion, o filho de Darkseid, porém criado pelo líder de Nova Gênesis, através de um acordo de paz entre os 2 mundos, o Pai Celestial. Os principais personagens de Quarto Mundo são os Novos Deuses, seres que têm inteligência superior, invulnerabilidade, super força, super resistência e todos os atributos humanos elevados, além de serem imortais, a menos que sejam mortos em combate com o único material que pode matar um novo deus, o Radion, uma substância de origem desconhecida e que não tem explicação de por que é mortal a eles. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre os novos deuses de cada planeta. Começando por Isaia, o Pai Celestial. Ele é o líder de Nova Gênese
e o rival direto de Darkseid, o líder de Apokolips, e um dos maiores vilões dos quadrinhos da DC. Scott Free e Orion. Também conhecido como Senhor Milagre, Scott Free, nascido em Nova Gênese, era o filho do Pai Celestial, mas acabou que foi criado em Apokolips. Isso porque, na época do seu nascimento, a guerra entre os dois mundos estava em seu momento mais caótico, e para evitar uma catástrofe gigantesca, seus líderes resolveram fazer um acordo de paz. Dessa forma, Scott foi entregue para ser criado em Apokolips, enquanto Nova Gênese recebia o pequeno Orion, filho de Darkseid, que acaba se tornando um herói e um guerreiro extremamente poderoso, visto que aprendeu a controlar sua natureza sombria com os ensinamentos do Pai Celestial, que o criou como um verdadeiro filho. Além do líder soberano Darkseid, existem vários outros personagens interessantes em Apokolips, como o Lobo da Steppe, tio e um dos grandes generais de Darkseid, o Desaad, mestre torturador, servo e braço direito do líder, o Kalibak, filho mais velho de Darkseid e um guerreiro conhecido por sua brutalidade e falta de inteligência, a famosa Vovó Bondade, serva de Darkseid, responsável por treinar e torturar os soldados de Apokolips desde crianças, os Parademônios, o Exército de Apokolips, as Fúrias Femininas, um exército de elite de Apokolips formado somente por mulheres, lideradas pela Vovó Bondade e que servem diretamente ao Darkseid, a Grande Barda, uma das Fúrias Femininas, mas que acabou se apaixonando pelo Senhor Milagre e fugiu de Apokolips para viver com ele, com a ajuda de Raymond, um cientista que é cidadão de Nova Gênese, mas que estava infiltrado em Apokolips, ajudando o Scott. Já em Nova Gênese, além do Pai Celestial, também temos Orion, o Senhor Milagre, que passou a viver lá, e personagens como o Magtron, melhor amigo e companheiro de combate de Orion, o Metron, um cientista obcecado por conhecimento, e tudo o que ele aprende é absorvido e armazenado pela sua poltrona Mobius, o Corredor Negro, que é basicamente um avatar da morte, principalmente para os velocistas, e o Povo da Eternidade, ou Forever People. Eles eram um grupo de jovens aventureiros que vieram da Terra ainda crianças e foram criados pelo Pai Celestial em Nova Gênese. São eles Mark Moonrider, o líder do grupo, Serifan, um encrenqueiro apaixonado por faroeste, Bel Sonhos, a única mulher do grupo, ela tem o poder de ver mentes, de telepatia e de criar ilusões, o Grande Urso, o mais forte do grupo e responsável por pilotar a Super Cycle, e o Viking, tem poderes magnéticos e é muito talentoso com máquinas. Bom, existem vários outros personagens dos dois lados, mas esses talvez sejam os mais conhecidos e falados das histórias, junto, é claro, com o herói Superman e seu melhor amigo Jimmy Olsen, que são colocados em confronto com os novos deuses quando alguns deles vão para a Terra em um dos quadrinhos. No começo do universo, a fonte criou tudo, espalhando matéria pelo universo. Essa quantidade de matéria formou o primeiro mundo, chamado Urgrund, um planeta que se desenvolveu por 1 bilhão de anos até surgir a primeira vida. Essa primeira vida marcou a chegada do segundo mundo. E por esses primeiros humanoides estarem muito próximos à fonte, eles foram considerados deuses devido à sua imortalidade e tecnologia avançada. Eventualmente, esses deuses acabaram guerreando e no meio do conflito, eles criaram a Arma Antivida, a mais poderosa fonte de destruição. Ela ocasionou na destruição desses velhos deuses e de seu próprio planeta, Urgrund. Assim, os destroços de Urgrund deram início ao terceiro mundo. E com a essência dos bons deuses, formou-se Nova Gênese, um lugar de sabedoria e paz. Mas do outro lado da moeda, com a essência dos deuses malignos, Apokolips foi criada, um lugar tenebroso e desolado. Cerca de 300 anos atrás, umas partes da população dos dois planetas se conectaram com a fonte, conquistando imortalidade e poderes cósmicos. Esses dois grupos são vistos como novos deuses pelos habitantes ainda mortais dos dois planetas. E esse evento marcou o início do quarto mundo. Nova Gênese era comandada por Isaiah e Apokolips por Darkseid. Mas mesmo eles conhecendo o passado dos velhos deuses, eles viviam em guerra. E quando Isaiah percebeu isso, ele partiu para encontrar respostas. Assim,
Ele entendeu que para acabar com a guerra ele precisava entrar em contato com a fonte. Depois de chegar nos confins do universo e entrar em contato com a fonte, Isaiah volta diferente, se autoproclamando o Pai Celestial. E para acabar com a guerra, ele decide fazer uma trégua com a Apocalipse. Essa trégua consistia em cada comandante entregar um filho seu para o outro. Darkseid gerou Orion, uma criança violenta que nasceu sem saber o que é ter um pai. Ele foi levado para a Nova Gênese para viver uma nova vida pacífica e com muita sabedoria. Mas Isaiah entregou seu filho, uma criança calma e tranquila, que Darkseid o prendeu e o fez aprender a escapar de qualquer armadilha que fosse preso. Assim foi batizado de Scott Free. Depois de algum tempo se passando após a trégua, Scott consegue escapar de Apocalipse e Darkseid desfaz o acordo, gerando novamente conflitos entre os mundos. Mas depois dos dois crescer, Orion é levado pelo Pai Celestial ao limiar da fonte. Assim, a fonte concede a Orion o caminho a seguir, que seria salvar a Terra e todos os outros mundos. Curiosidades. O Quarto Mundo foi escrito por Jack Kirby na década de 70, quando ele saiu da Marvel e foi para a concorrente DC. Nessa época, ele já tinha feito a maioria das suas criações mais famosas. Então, quando chegou na DC, escolheu ficar com o título Superman's Paul Jimmy Olsen, que estava sem equipe criativa na época. E em pouco tempo começou a preparar o terreno para criar a história que ele queria contar com total liberdade. E foi aí que surgiu uma das maiores criações para os quadrinhos de super-heróis, o Quarto Mundo. Na realidade, Jack Kirby queria escrever esse conceito na Marvel, e por isso preparou um Ragnarok nas histórias do Thor, que seriam retomadas futuramente com a criação desses novos deuses. Mas quando ele saiu da editora, levou junto esse conceito. E isso é tão visível que a primeira página dos novos deuses é a partir de um Ragnarok, que inclusive ele criou já nas páginas do Thor. O Quarto Mundo e os Novos Deuses são temas recorrentes nas histórias da DC até hoje, só que além dos quadrinhos, já foram abordados diversas vezes nas animações e em outras mídias. Até o lançamento do Quarto Mundo, não existiam histórias feitas da maneira que o Quarto Mundo foi, usando títulos variados para contar partes diferentes da mesma trama, as quais se completam quando lidas em conjunto. O que existiam eram histórias que você até poderia ler apenas um dos títulos, mas perderia o todo daquela história. Hoje em dia, isso já é mais comum. Apesar do sucesso de hoje em dia, o Quarto Mundo não vendeu bem, até por serem algo diferente de tudo, os gibis não despontaram nas vendas, e após 3 anos de publicações, o editor-chefe da DC cancelou a série. Por isso, a história nunca teve um final publicado e nunca existiu o desfecho pretendido por Kirby. Mas não fica a sensação de algo sem final. Apesar de estar sem um final real, o Quarto Mundo continuou. Aquela história representou uma mudança ao universo de si, e o final da HQ acontece toda vez que esses personagens aparecem nas histórias. Jacob Kutzberg, mais conhecido pelo seu nome artístico Jack Kirby, nasceu em 1917, em Nova York, em Joseph Oakes. Foi um renomado desenhista, arte finalista, roteirista e editor de histórias em quadrinhos americano, de ascendência austríaca. É amplamente reconhecido como um dos maiores inovadores do meio e um dos mais prolíficos e influentes criadores. Jacob cresceu em Nova York e vem de uma família de origem humilde, e pode-se dizer que sua jornada começou quando ele era uma criança ou adolescente, pois durante a sua infância e adolescência, ele foi um delinquente juvenil, sendo uma criança ou adolescente bem violenta, porque o mesmo buscava briga, brigava com todo mundo e participava de gangues. Ele praticamente estava quase entrando na vida do crime, até ter o seu primeiro contato com a arte. Muitos dizem que esse primeiro contato foi que ele encontrou na sarjeta uma revista que tinha um foguete maravilhoso desenhado na capa. E quando Jacob viu, tinha ficado maravilhado. Ele leu e tinha gostado muito. Tanto que a ficção científica e Shakespeare acabaram se tornando sua paixão. E também a sua válvula de escape para não acabar seguindo uma vida criminosa. O pai de Jacob trabalhava muito em uma fábrica
para sustentar sua esposa, o Jacob, e seus irmãos, sendo em uma época próxima à quebra da bolsa, a depressão, sendo uma época bem complicada de se morar nos Estados Unidos, e também sendo um período pós a Primeira Guerra. Jacob, vendo a situação, decidiu que logo cedo trabalharia para ajudar. Só que ele queria fazer esse trabalho desenhando, seguindo seu ofício. Então ele pegou referências de quem ele via nas tiras de jornais, como Milton Keynes e Hal Foster. E tanto que aprendeu a desenhar traçando personagens de tiras de jornais e cartoons editoriais. Jacob é praticamente um autodidata, porque teve pouca formação acadêmica, ficou por praticamente uma semana no prédio inscrito e fez o curso técnico, mas acabou fazendo pouca coisa desse curso. Então ele praticamente fez o que podia. Com isso, em 1940, ele e o escritor e editor Joe Simon criaram bem-sucedidos super-heróis, como Capitão América e para a Timeline Comics, a predecessora da Marvel Comics. Durante a década de 1940, trabalhou regularmente com Simon, criando numerosos personagens para a empresa e para a National Publications, atualmente conhecida como a DC Comics. Depois de servir a Segunda Guerra Mundial, Kirby produziu trabalhos para a DC, Harvey Comics, Human Periodicals e outras editoras. Na Crestwood Publications, ele e Simon criaram os gêneros de quadrinhos românticos e mais tarde fundaram sua própria empresa de quadrinhos de curta duração, a Mainline Publications. Kirby esteve envolvido na sucessora da Timely, na década de 1950, a Atlas Comics, que na década seguinte se tornou a Marvel. E lá na década de 1960, Kirby e o roteirista e editor Stan Lee co-criaram muitos dos principais personagens da companhia, incluindo o Quarteto Fantástico, o X-Men e o Hulk. Os títulos da dupla Lee e Kirby renderam altas vendas e aclamaram da crítica. Mas em 1970, sentindo-se tratado injustamente em grande parte do domínio de crédito de autoria e dos direitos dos criadores, Kirby deixou a empresa para a rival DC. Na DC, Kirby criou a sua saga do Quarto Mundo, que abrangiu vários títulos de quadrinhos. Embora essas séries tenham sido comercialmente mal sucedidas e tenham sido canceladas, o Quarto Mundo e os Novos Deuses continuaram sendo uma parte significativa do universo da DC. E Kirby retornou à Marvel brevemente em meados de 1970, depois de se aventurar na animação televisiva e nos quadrinhos independentes. Em seus últimos anos, Kirby, que tem sido chamado de o William Blake dos quadrinhos, começou a receber grande reconhecimento na imprensa mainstream por suas conquistas na carreira, e em 1987 ele foi um dos 3 primeiros homenageados no Will Eisner Comic Book Hall of Fame. Em 2017, Kirby foi postumamente nomeado uma lenda da Disney com Lee por suas cocriações, não apenas no campo da publicação, mas também porque suas criações formaram a base para a franquia de mídia financeira e criticamente bem-sucedida do Walt Disney, o universo cinematográfico da Marvel também. Kirby foi casado com Rosalind Goldstein em 1942. Eles tiveram 4 filhos e permaneceram casados até a sua morte por insuficiência cardíaca em 1994, com seus 76 anos. Os próprios Jack Kirby Awards e o Jack Kirby Hall of Fame foram nomeados em sua homenagem. E ele é conhecido como o Rei entre os fãs de quadrinhos por sua
com a sua influente contribuição na mídia.